Shalom, queridos, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Seja aquilo que você estiver precisando no dia de hoje que você receba. Não sei que dia, nem que ano, nem que hora que você vai ver esse vídeo, mas que esse vídeo seja tão atual como a presença do nosso Deus. Queridos, você está feliz? Você está feliz? Se você não estiver feliz, você vai ficar no nome poderoso do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus, o nosso Consolador, Ele é conosco. O Pai, Ele foi, e nosso irmão mais velho, Cristo, Ele foi para o Pai, mas Ele deixou o Consolador, para que nós tenhamos a certeza que nós nunca andaremos só. Prazer, meu nome é pastora Melca de Aquino, eu falo aqui da cidade de Porto Real, sul do Rio de Janeiro, e vamos lá para mais um vídeo desse canal que é direção e interpretação através de sonho. Queridos, clamamos o sangue do Senhor Jesus para que mude toda a ambiência, que haja uma metanoia, que a presença do Eterno, do Pai, do Todo-Poderoso, do Emanuel, do El Shaddai, que o Espírito do Senhor, o Kaizen espiritual caia sobre a tua vida. E toda a ambiência, onde tiver uma opressão, depressão, aonde tiver um omisso, aonde tiver um oprimido, aonde tiver um triste, aonde estiver um na depressão, aonde estiver um na escuridão, que ele seja atraído para a maravilhosa luz e que nada que possa ter saído do controle das minhas mãos e das tuas mãos, isso nunca sai do controle do Pai. Então que você tenha essa certeza no vídeo de hoje, que o Pai, Ele te ama. E por isso hoje nós vamos falar sobre esse grande amor, desse caminho que nos conduz à salvação. Por isso vamos falar de uma área que é muito séria, que muitas pessoas ignoram. Queridos, amém? Vamos falar? O que nós vamos falar hoje então? Para você, meu querido, eu quero falar sobre legalidades. Amém? Querido, a gente está num canal que fala sobre direção e interpretação de sonhos, mas há áreas que não tem como ser ignoradas. Eu não sei como que você pensa sobre isso. Eu não sei quando acontece algo em sua vida. Eu, por exemplo, eu sou muito sanguínea, eu sou muito afoita. E o que o Senhor tem me ensinado? A não tomar algumas atitudes quando eu estou emocionada, quando eu estou no meu auge do nervoso, no auge do desespero. Mas isso o que tem a ver, Melca, pastora Melca, com a legalidade? Querido, o povo de Deus perece por falta de sabedoria. Os filhos da treva é mais prudente do que da luz. Eu não acredito. Eu não concordo. Querido, vai pro resto do alfabeto, vai tudo. Querido, e as leis espirituais não vai mudar só porque você é bonita e só porque você quer. As leis espirituais existem desde a fundação do mundo. E ela não vai mudar por mim, por você. O que Deus nos dá todos os dias, quando Ele permite que você levante, quando Ele permite que você veja um vídeo, lê um livro, estuda a palavra, quando você ora, é que a sabedoria do Eterno, a sabedoria de Deus, Ele entra em você. E você, como semelhante, como imagem e semelhança de nosso Deus, atraia para a tua vida a sabedoria dele e você saia do meio dessa confusão, dessa tristeza, dessa perda, dessas situações difíceis, com clareza de atitudes que conduzem e que condiz com o Pai e com Deus que a gente serve. Amém? Então vamos lá. Quero deixar com você 2 textos. Um se encontra em Gênesis, que diz assim, Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum dos frutos da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Quem toque nele, não toque neles, nem toque neles, do contrário vocês morrerão. Agora eu quero deixar com você uma palavra que se encontra lá no Provérbios,
26:2, que diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que voa veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Pastora Melka, sobre o que você quer falar? Eu quero falar sobre legalidades, querido. Queridos, eu falo pra você, né, que tá difícil fazer um vídeo com a minha irmã, com a evangelista Ana Luísa. Tá difícil. A gente, né, eu falo dela, para daqui a pouquinho os outros vão achar que ela é uma figura imaginária minha. Mas não, a evangelista Ana Luísa, ela existe. Só que tá difícil nós duas sentarmos para fazer esse vídeo. Mas por que eu tô falando sobre isso? Querida, a minha experiência de vida não é a base para a sua, não é. Se tem uma coisa que desde o primeiro vídeo eu falei, e eu retorno e falo que nós somos indivíduos, que Deus nos fez indivíduos individuais, cada um tem a sua identidade, porém há fatos que são semelhantes, há fatos que nos dão direção. Aquilo que eu faço na minha vida, de repente, não vai servir na sua. Porém, você não vai estar andando perdido. Por quê? Porque você tem uma bússola. Olha só, fulano aconteceu, fez isso e venceu. Ciclano fez isso e venceu. Então, esse canal é isso aí, uma bússola. E as minhas experiências espirituais, de repente, não é que você está vivendo, mas de repente vai te ajudar. E muitas pessoas têm mandado mensagem falando que às vezes quando eu falo, até os sonhos são parecidíssimos com os sonhos que as pessoas têm. Porque o nosso Deus é assim, ele ama se comunicar com a gente. Mas vamos lá para a gente não perder o foco da legalidade. Queridos, a serpente, a mais astuta, conversando com Eva, dela comer o fruto proibido. Daí então entrou uma legalidade na terra. Qual legalidade? O pecado. Desculpa. O pecado. Pastora Mel, que eu não creio em legalidade. Porque Jesus já veio, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Sim, querido. Mas grave o que eu vou te falar. O Senhor, quando vier julgar as nossas causas, ele virá como juiz. Muitas pessoas, queridos, só lembram do Jesus advogado. Muitas pessoas estão perdendo batalhas porque estão ignorando as leis. Querido, eu não estou falando de doutrina religiosa, pessoas que pegam a Bíblia e tiram ensinamentos próprios. Não estou falando nada disso, eu estou falando do mundo espiritual. Jesus, Deus, ele vai julgar nossas causas. A palavra diz que nem o filho sabe quando o pai retornará. Por quê? Porque ele vai vir como juiz, ele vai vir para julgar. Por que você está falando isso? Porque senão, queridos, não precisava, se não houvesse consequência do pecado contínuo na nossa vida, Jesus não precisava nascer. Jesus não precisava ter morrido pela cruz. Pastor, mas então, se ele morreu na cruz, se ele pagou nossos pecados, querido, mas há uma legalidade. A Eva abriu uma legalidade na terra onde nós estamos. Querido, depois que antes da Eva comer o fruto proibido, houve algum assassinato na terra? Houve algum derramar de sangue na terra? Quando Eva passeava pelo jardim antes de comer o fruto, teve alguma notícia na Bíblia de fatos horríveis? Não, querido. Legalidade. Eu tô aqui hoje para falar com você o seguinte. Eu entrei não no impasse porque eu ignorei, eu não terminei. Porque assim, às vezes Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma direção, e a gente fica tão feliz com isso, a gente quer compartilhar com todo mundo, a gente quer achar que todo mundo tá na mesma vibe, a gente vai falando. Só que quando você vê, às vezes você bate de frente com uma pessoa que te poda, pra você perder aquele seu rumo, pra você sair da direção. Então,
eu não entrei mais em detalhe, eu fui anotando junto com a minha irmã o que Deus foi falando, e nós fomos consequentemente vivendo, estamos vivendo o fruto disso. Qual que é, pastora Melka? Fechar as legalidades, assumir o posicionamento de cancelar na nossa geração, para que não passe para os nossos filhos, para que não passe para os nossos netos, os erros dos nossos antepassados. Pastora Melka, como assim? Querido, eu não sei se pode falar, mas eu gosto muito, eu vejo muito alguns ensinamentos da Tânia Teresa, que ela é uma juíza, e ela ensina dentro do judiciário, dentro da questão de julgação, de juiz, da profissão dela. Então tem palavras que ela usa que são no âmbito de juiz, leis, que ela sabe, entende muito bem, e que o reino espiritual reage a isso. Querido, ler a Bíblia nos dá direção, sim, mas Satanás, que está ao nosso derredor, ele estuda o meu DNA e o seu. Ele consegue saber, querido, aonde é a minha falha de caráter, e naquilo que é em mim, que ele viu que veio dos meus antepassados, ele viu aquilo que veio no meu DNA, e juntando a junção do meu caráter, aonde há uma falta do meu caráter, ele faz o quê? Ele começa a lançar dardo para que isso aflore em mim, para que eu venha cair nos pecados dos meus antepassados. Você já viu na sua família, uma família totalmente coeresa, uma família totalmente como é que eu posso dizer, equilibrada, uma família, e de repente nasce um totalmente ao avesso? Aí você tem que procurar por uma família mais, um familiar. Eu não sei o que eu faço com esse menino, eu não sei o que eu faço com essa menina, eu não sei para quem que... Aí quando vai ver, a pessoa fala assim, nossa, fulano, é porque não é da sua época, mas nós tínhamos um tio que era exatamente assim. Nossa, ele morreu desse jeito, ele fazia essas coisas. Nossa, fulano mexe com a mão igualzinho fulano. Eu não estou falando de reencarnação. Eu estou falando de nosso DNA, e que o diabo, ele que está ao nosso derredor, e ele tendo uma legalidade no mundo espiritual, ele arruma dardos inflamados, ele arruma setas, ele arruma traços biológicos, ele arruma uma maneira, desculpa pelo som, tá na rua, não tem como, ele arruma uma maneira de infiltrar na nossa vida para destruir o plano perfeito que Deus tem sobre a minha vida. Por que de Provérbios? Por que de Provérbios falar sobre isso? Que é uma maldição, cadê? Provérbio. Uma maldição sem motivo justo não pega. Sem motivo justo, mas quando há um motivo na nossa genealogia, dentro do nosso DNA, dentro da nossa família, querido, ele está como um leão, rugindo, procurando alguém que ele possa tragar. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu também, há mais de 14 anos. E só estou mudando de vida agora porque eu estou aprendendo a me conduzir segundo a palavra de Deus. E na minha família, eu com a minha irmã Ana Luísa, nós descobrimos que nós precisávamos fazer uma busca sobre os nossos antepassados, uma leitura sobre os nossos antepassados, procurar saber brechas geracionais, aonde Satanás virava e mexia, ele pegava um para destruir. E nós falamos, basta. Porque o Senhor Jesus, ele levou sim, mas ele nos deu autoridade para pisar em leões e serpente. Nós que habitamos nos esconderijos do Altíssimo, nós não podemos, querido, ficar vendo a banda passar e deixar o Satanás vencer mais uma. Não, não é isso. Pastora Mel, que você está falando, queridos, existem portas de legalidade. E uma que Deus falou, quando eu falei para Deus, Deus falou, uma que eu vou falar, que está destruindo essa geração, queridos, é a vida sentimental. É a vida sentimental. Queridos, mulheres e homens sofrendo crentes, querido, crentes que não são felizes na área sentimental. De tanta carga negativa, de
tantos maus exemplos passados, de tanto peso geracional, que não estão conseguindo ter uma vida sentimental plena. Pastora Melka, você fala que você tem um esposo que, pela honra e glória do Senhor Jesus, está num tratamento de um vício, mas a sua vida sentimental é equilibrada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu sou apaixonada pelo meu esposo e creio que ele é por mim, né? Porque senão não tem motivo para ele ficar comigo. Mas, pastora Melka, e as drogas? Queridos, aí que entra a chave de busca de inteligência, de sabedoria do Senhor. Quando nós nos posicionamos em Deus, querido, Deus coloca as coisas tudo no lugar. Quando você descobre, igual eu tive que descobrir, que o meu marido tinha uma falha no DNA dele, no caráter dele, e que as drogas eram como uma doença, que eu parei de viver a vida dele e eu comecei a viver a mulher sábia que edifica a casa da palavra, a minha casa começou a andar assim. Hoje eu sou pastora pela misericórdia. O meu marido está caminhando na presença do Senhor, obreiro da casa de recuperação. Para quem não era nada. Mas hoje eu e meu esposo, nós estamos fechando as brechas, porque tudo que Deus me fala, eu falo para ele, conduzo ele na questão espiritual, não querendo tomar dele lugar de sacerdote, de pastor, não é isso. Mas mostrando para ele aonde há brechas que Satanás em mim e nele, que nós dois juntos nós somos uma potência e que Satanás queria nos ver separados para que a obra do Senhor não se cumprisse em nossas vidas. Queridos, eu tive que aprender a equilibrar meu sentimento e não viver o meu casamento baseado em sentimento. Ai, eu disse que eu sou apaixonado. Sim, eu amo meu esposo. Ai, não. Querido, crente busca um casamento alicerçado na palavra. Vida sentimental baseada na palavra. Eu tenho que ter um marido que me ame como o Senhor Jesus Cristo ama a igreja, que me honre como o Senhor Jesus já deixou aqui na palavra. Mas para mim viver fechar essa legalidade que eu vou chegar, por que você está falando isso, pastora Mel? Por quê, querido? Porque virava e mexia, eu queria tacar na cara do meu esposo o comportamento do meu pai. Virava e mexia, eu lembrava as frases que a minha mãe falava e eu tacava na vida do meu esposo, tacava na cara do meu esposo. Quando eu cheguei para namorar, quando ele veio morar comigo, eu sentei com ele e falei, olha aqui, deixa eu te falar, você vai morar comigo, mas eu não sou mulher para apanhar de homem nenhum, tá? Meu pai espancava minha mãe, mas eu não serei espancada. Já joguei nele um monte de coisa. Todas as minhas cargas de antepassados. A minha avó, mãe da minha mãe, teve um casamento também que no começo não foi muito legal. Beleza. Já joguei nele um peso que nem era dele. Ele nem conheceu minha avó, ele nem conheceu minha mãe. Mas eu já joguei. Então tudo que ele fazia, eu já... Epa! Você está fazendo igual meu pai. Epa! Você está fazendo igual meu pai. Eu abri uma legalidade. E eu tive que começar a confessar para o Senhor. Senhor, eu mesmo estou abrindo essa legalidade. Eu estou abrindo essa legalidade. Senhor, me ajuda a fechar essa legalidade. Não é fácil. Não é fácil. Ele não é culpado. Ele não é culpado das coisas que meu pai fez. Senhor, me ajuda a não viver segundo isso. E eu com a minha irmã, nós começamos a o quê? Procurar saber, procurar entender e fechar essa brecha. E hoje nós estamos colhendo o fruto disso, querido. Querido,
Satanás, ele é covarde. Covarde. Ele usa das nossas fragilidades. Eu não sei se eu falei, mas eu conversei hoje com a minha pastora e falei. O que Deus tem falado comigo? Não abra a tua boca quando você estiver no auge da sua emoção. Falei no vídeo. Por quê? Porque Satanás é covarde. Satanás, ele ama usar pessoas, ele ama usar animais, ele ama usar tudo. Por quê? Porque nós acabamos entregando uma legalidade a ele. Nós damos uma legalidade para ele. E essa legalidade que nós damos a ele vira contra nós mesmos. Legalidade na língua. Pessoa que vive murmurando, abre um céu de murmuração. Pessoa que não consegue sair da prostituição, queridos, por causa de tanto que fala. Satanás, ele está ao seu derredor só catando. Pessoas que não entendem que tem coisas, queridos, que você vai vencer em silêncio. É joelho, oração, jejum, palavra, joelho, oração, jejum e palavra. Fechar as legalidades, querido. Pastora, mas como assim? Queridos, hoje eu falo para você, eu sou uma pessoa feliz. Eu sempre fui feliz. É meu dom ser feliz. Mas eu acho que de tanto eu falar isso, parecia que só aparecia coisa para me deixar triste. É engraçado isso, né? Mas tanta pancada, queridos. Chegou um tempo, isso foi em 2019, eu falei que eu não queria mais falar que eu era feliz. E não foi por causa do começo da pandemia, não. Foi porque de 2017 a minha fé foi colocada à prova de uma maneira que eu achei que eu não ia aguentar. Querido, eu parei de sorrir de verdade. Eu comecei a dar legalidade, sabia? Comecei a dar legalidade. E uma hora eu vou falar sobre a inflamação do meu rosto. Eu comecei a dar legalidade para Satanás invadir minha vida. Eu amo cor, eu amo rir, eu adoro, sou escandalosa, adoro. Eu comecei a murchar, queridos, comecei a perder minha identidade. Sabe, a ponto de eu causar em pessoas que me amam, pessoas chegar para mim e falar, pastora Melka, o que aconteceu? Cadê seu brilho? E eu fui ver que eu estava dando ferramenta para Satanás, eu estava abrindo uma legalidade. Queridos, não faça isso. Qual é a legalidade que você está dando para Satanás trabalhar na sua vida? Ah, pastora Melka, meu casamento está destruído. Meus filhos estão nas drogas. Queridos, profetize. Pastora Melka, eu não consigo profetizar. Ore e cole com pessoas que vão profetizar para você. Pastora Melka, meus filhos estão na droga que... Queridos, profetiza. Tá doendo demais? Cole em pessoas que vão profetizar por você. Pastora Melka, eu perdi meu ministério. Cole em pessoas que vão fazer seu ministério levantar. Mas não dê legalidade para Satanás. Ele é covarde. Ele quer ver destruição. Ele te quer ver humilhado. Ele te quer ver lá no chão. Ele quer ver e anunciar que o poder de Deus na sua vida não faz efeito. Ele quer poder falar. A imagem, aquilo lá é a imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Ele quer falar. Fracassado. Quantos cursos começou e não terminou? Quantas vezes bateu naquela porta e a porta não abriu? Quantas vezes fez concurso e não passou? Quantas vezes comprou de Quilink porque não tinha dinheiro para fazer compra? Quantas vezes teve que pegar sapato emprestado porque não tem dinheiro para comprar sapato? Eu estou falando de coisa supérflua, mas o inferno está assim. E a gente vai aceitando legalidade. Satanás, ele multa. Você já ouviu falar de encosto?
Ele joga um encosto ali, ó. Você começa, ó. Olha só. Olha só. Só que hoje, no nome poderoso do Senhor Jesus, não tem encosto nenhum. Você está livre no nome de Jesus. A maldição sem causa não pousa. E hoje, essa legalidade espiritual da tristeza, da depressão, esse câncer social das drogas, está saindo da tua casa. A sua vida sentimental vai estar arrumada sim. Você será mãe, sim. A porta vai abrir, sim. Para o propósito maior, que é glorificar o nome do Senhor. A tua vida terá equilíbrio, sim. Porque o maior interessado em abençoar a tua vida é Cristo, o Senhor Jesus. Ele se achou necessário falar sobre essa legalidade. Porque por mais que você entenda, por mais que você leia, por mais que você busque, ainda tem coisas que você ainda não entendeu, que é você que tem que fazer. Tem legalidades espirituais que são dos nossos antepassados, que precisam ser vomitadas, confessadas. Sim, queridos, quer você creia ou não, a legalidade de prostituição, de pedofilia, de assassinato, de estupro, de abortos dos nossos antepassados, que precisam ser confessados, que nós precisamos trazer para arrependimento. O mundo espiritual não tem placa de igreja. O mundo espiritual não quer saber se você é crente 1 ano, 2 anos. O mundo espiritual, quando há uma legalidade, Satanás, ele é covarde, ele te atropela. Pastora, mas meu casamento era um mar de rosa, foi 10 anos um mar de rosa. Do nada, não existe. Satanás não entra na nossa vida do nada. Satanás, ele pergunta para Deus, sim, mas ele te taca na tua cara aquilo que está lá, aquela dívida que está lá, quer você creia ou não. A sua vida estava maravilhosa, de repente entra um mar de escuridão. Ah, mas eu não fiz nada. Você não fez, mas outros fizeram. E é em cima do outro que ele está cobrando. E nós somos uma cadeia de DNA de antepassados. E Satanás, ele é covarde. Hoje a palavra para você meditar é na covardia de Satanás. E Deus hoje, ele quer que você seja feliz, plenamente feliz. Você não tem noção da dor. Passei mal hoje o dia inteiro, da dor de cabeça. Deus falou, é hoje. Vou começar a gravar, você vai ver que no começo teve uma pausinha, porque me deu uma dor por dentro tão grande, parecia que estava arrebentando alguma coisa dentro de mim. Deus falou, continua, porque pessoas serão libertas hoje, cativeiros serão quebrados. Hoje a minha luz vai resplandecer, e o Senhor está te transportando do reino das trevas para a maravilhosa luz. E o Senhor hoje está fechando essa legalidade. Ele está fazendo igual Neemias, tampando as brechas do muro, porque até aqui Satanás agiu, porque você não tinha conhecimento, mas agora você tem conhecimento, e essa legalidade foi fechada. O Senhor não tem prazer em sacrifício, Ele quer que você obedeça. Obedeça a voz de comando do Rei, do Todo-Poderoso, do Soberano, do Controlador, do Direcionador, seja que palavra que você quer que você entenda, mas Deus quer que você obedeça a voz de comando dEle, os recados que Ele tem te dado em sonhos, os profetas que Ele tem usado, as mensagens que Ele tem te dado. E o que você está fazendo com tudo isso? Guardando na gaveta? Vai passar para a próxima geração? Queridos, Deus não conta com covarde. Covardia é coisa de Satanás. Deus trata com os valentes. Mas, queridos, para finalizar esse vídeo, nem toda arma vai ser a mesma. Nem toda arma vai ser a mesma. O alicerce, a base sim, palavra, santificação, sangue de Jesus, esses princípios, esse alicerce não muda, mas armas, estratégia, Deus dá a cada um para você, cada um tem a sua, cada um tem a sua.
Deus, ele mostra para você e para mim quais campos de batalha nós estamos e quais as ferramentas que nós temos. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, porque nós estamos revestidos. Glória a Deus por isso. Querido, mas isso não isenta Satanás de tentar. Eu estava tomando banho para vir gravar esse vídeo, o Senhor estava falando comigo. Satanás, ele não para de tentar te destruir. Não para, ele não descansa. Porém, querido, Deus hoje está te dando a ferramenta certa. Pastora, fala o nome da minha ferramenta. Ora, jejua, sobe monte, paga preço. Mas fecha essa legalidade. Mas a principal legalidade hoje que Deus quer colocar em ordem são as vidas sentimentais. Querido, se necessária for, busque psicólogos. Tem tanto psicólogos cristãos. Busque terapeutas. Busque psiquiatras. Busque grupos grupo de ajuda. São ferramentas, querido. Mas não perde a sua identidade de vencedora, de mais que vencedora, que a palavra te garante isso. Ah, pastora, mas a minha igreja não permite, querido. Hoje eu já chorei horrores, conversando com a minha pastora sobre uma amiga minha que faleceu. Queridos, pelo amor de Deus, não passe por essa vida sem saber o seu propósito. Não morra sem saber por que Deus permitiu você passar na terra. Pessoas entrando em depressão, querido. Sérias, gravíssimas, porque perdeu o propósito de vida. Sendo, querido, que tem tanta luta para a gente lutar, tantas batalhas para a gente vencer, tantas pessoas para a gente fazer feliz. Mas tem pessoas baixando as guardas, deixando a legalidade, deixando Satanás bater dos dois lados da cara. E não é segunda palavra, não, bateu de um lado, dá da outra face. Não tem nada a ver com isso, não. É batendo na cara de humilhação. Mulheres humilhadas na vida sentimental. Mulheres sendo oprimidas na área sentimental. Mulheres que os maridos nem tocam. Mulheres que não têm relação com o marido. Porque o marido já não enxergam elas mais. E elas não têm nem com quem conversar. Mulheres passando por dificuldades gravíssimas na área sentimental, oprimidas sexualmente. Maridos usando o corpo das mulheres simplesmente como um depósito de esperma, sem amor. Mulheres que fazem sexo com o marido chorando. Queridos, isso não é isso que o Senhor tem para você. Maridos que estão vendo mulheres traindo, que não tem força para lutar mais pro casamento. Filhos assistindo o casamento dos pais sendo uma M. Pelas legalidades espirituais, e as pessoas não se atentam para isso. Queridos, às vezes a pessoa chega para conversar e tu vai orar, tá endemoniada. Ih, tá com muito fogo. Ah, não sei o quê. Mas é o seu templo, é o templo do Espírito Santo que está sendo violado. Quando você permite que viole o templo do Espírito Santo, você está machucando ele, querida. Fecha essa legalidade, busca ajuda, pelo amor de Deus. Seja feliz, querido, vai ser feliz, pelo amor de Deus. Pastora Melka, mas como que eu faço isso? Busque, anote, vai saber como foi o seu pai, vai saber como é que foi sua mãe, procura saber como foi seu antepassados. Mas, pastora Melka, todos eles foram bons. Mas por que comigo? Procura saber da vida do seu esposo, como foi seu esposo, a família do seu esposo, vê com quem que você casou. Feche hoje as legalidades. Feche as legalidades. Deus te quer pleno. Deus te quer feliz. Deus quer que você vença, que você rompa.
Deus quer que você viva aquilo que Ele deixou para você. Isso que Deus quer. Deus não quer de forma alguma que você passe por essa terra sem saber o que você vem fazer. Querido, pelo amor de Deus, fecha a legalidade. Fecha a legalidade. Vamos fazer um trato. Vamos ser felizes no nome poderoso do Senhor Jesus. Querido, isso é muito sério. Essa geração é a geração mais violada. Mais violada, querido. Desde a fundação do tempo. E olha que já se passou atrocidades pela essa terra. Olha que já passaram atrocidades pela essa terra. Mas essa geração é a geração das legalidades, das brechas. É a geração, querido, mais fria que está passando pela terra. Geração digital, geração sem amor, geração sem fidelidade, sem lealdade. Geração qual? O princípio básico já está sendo corrompido. Lealdade, justiça, respeito ao próximo, valores. Queridos, cuidado. Isso tudo são legalidades. Há uma nuvem que nos cerca das regiões celestiais, da maldade. Ela tá doida para acabar com a minha vida, tá doida para acabar com a tua vida. Só que o nosso Deus, o Pai de amor, querido, Ele quer que nós sobressaímos sobre isso. Ele quer que nós sejamos mais do que vencedores no nome do Senhor Jesus. Ele quer que a nossa alma seja preenchida em amor. Ele quer mostrar para você que o sacrifício dele naquela cruz, querido, é para restaurar, é para consolar, para abrigar, para aconchegar, para te sustentar, para que você venha a ser feliz, querido. Para que você venha a ser feliz, querido. Não faça isso, querido. Feche as legalidades da sua vida hoje. Busque saber quem é você. Se você está sofrendo na vida sentimental, querido, busque saber quem é você. Querido, aprenda. Eu tive que procurar um psicólogo. Porque chegou um momento que a dor foi tanta que eu perdi minha identidade. A dor foi tanta, querida, que eu perdi minha identidade. E no nome poderoso do Senhor Jesus, que hoje esse vídeo atinja quem for necessário, que as legalidades, Senhor Deus Pai, venham a ser fechadas por entendimento e sabedoria. E que o Senhor derrame a tua graça, o teu poder misericordioso. Porque até aqui, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. E o Senhor fará coisas grandes no meio dos teus servos. O Senhor fará coisas grandes no meio dos teus filhos. O Senhor, Deus Pai, desbaratou o inferno nessa segunda-feira. E o Senhor, Deus Pai, está conquistando a bandeira do Espírito Santo. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor de longe, Pai, todos verão que o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor Jesus, Pai, está conosco e isso é suficiente. A tua alegria, que é a nossa força, a alegria do Senhor, que é a nossa força, está entrando, Pai, na vida dos teus filhos. Senhor Deus, Pai, os teus filhos hoje estão livres do poder do nome do Senhor Jesus para começar essa caminhada em Cristo Jesus, em liberdade. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente será livre. E todo prato, toda demanda
toda a porta de entrada que tinha para algumas legalidades e que teus filhos não estavam entendendo, o Senhor mostrará e os seus filhos serão capazes de fechá-las. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, abençoe cada um dos teus filhos desse vídeo. Ser conosco, eu agradeço, Pai, esses 5.000 e poucos inscritos. Tenho a meta de chegar a 10.000 para a honra e glória do teu nome. Agradeço ao Senhor por cada vida, cada um dos teus filhos, Pai. Se eles sentirem a vontade de abençoar o canal, amém. Se não sentir, amém também. Porque é a vida que segue. Que eles deixem o seu like. Seu Deus, Pai, que eles façam resplandecer a sua luz. Seu Deus, Pai, porque nós fomos chamados para libertar os cativos. Levar alegria a quem está triste. E a luz a quem está na escuridão. Queridos, um beijo e abraço da pastora Melco. Fique com Deus. E que vocês sejam muito, mas muito felizes, queridos. Porque quem é feliz não enche o saco de ninguém. Um beijo e abraço.